uma nova perspectiva sobre esse tema, o tempo, né? E é um nome diferente, né? Quando você fala, pô, espiritualidade do tempo, né? O que o tempo tem espiritual? O que eu vou saber sobre, né, essa questão do tempo e espiritualidade? Como é que essas duas se unem? E eu vou buscar transitar, né, dentro da cultura védica, no qual eu estou em um trajeto já faz um tempo, para poder, né, trazer insights, reflexões, para que a gente consiga até lidar com esses momentos que a gente está passando. Tá? Bom, então, antes da gente começar especificamente, eu quero convidar vocês, tá, para a gente fazer uma meditação. Tá? Eu vou fazer alguns mantras, uma sequência de mantras, para conectar a gente com arquétipos, com energias, que fazem com que a gente tenha uma compreensão melhor do que a gente está para falar. Né? Se eu, como astrólogo, né, vou entender que cada planeta é como uma pessoa. Né? Não é um ser lá, é um espírito redondo, né, que está ali influenciando, né, o nosso planeta. E aí, sendo uma pessoa, vamos dizer assim, que a gente vai ligar para ela, ó, Sol, vamos estar falando de você, Lua, vamos estar falando de você, né, Marte, vamos estar falando de você, tá? Para que eles estejam presentes, e é algo que, como um arquétipo, também está dentro da gente. Então, eu vou guiar vocês dentro de mantras, visualizações, tá? Algo sucinto, no máximo aí 5, 7 minutos, acredito que vai dar. Se meu treino em casa foi tranquilo, vai ser isso aí, tá bom? Para a gente fazer, então, essa meditação, eu vou fazer alguns mantras em sânscrito, vou pedir para você sentar-se confortavelmente, pode ser na cadeira, pode ser no chão, do jeito que você estiver aí, e fechar os olhos, tá? Ficar bem tranquilo. Se você preferir desligar o vídeo, pode desligar o vídeo, não tem problema, tá? Então, o mais importante nesse início aí é que a gente escute e crie esse campo de comunicação, tá bom? Então, é isso aí, vamos começar. Feche os olhos. Em primeiro lugar, eu vou fazer um mantra para o Guru, meu Guru do Sri Vidya, que é uma linha que eu pratico, que eu estou fazendo mantras, etc. Mas o Guru, ele é o arquétipo daquela luz que tira a gente da ignorância, que leva a gente para o conhecimento e para a sabedoria. Então, esse vai ser o primeiro mantra que eu vou fazer. E vocês vão escutando e imaginando essa luz que tira você da ignorância, leva para o conhecimento, para a sabedoria. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. Agora, vou fazer o mantra para o Senhor Ganesha, essa divindade que tem a cabeça de elefante e que tira todos os obstáculos de qualquer atividade que a gente faz. Então, uma sequência grande de mantras, para essa energia poder fluir dentro de você, eu quero que você leve sua atenção lá para o chakra, lá na sua coluna, onde está uma energia vermelha, brilhante e pulsante. Esteja lá enquanto eu faço esses mantras. Om Agajanana Padmarkam Gajanana Maharnisham Anekadam Bhaktanam Ekadantam Upasmahe Shuklam Baradharam Vishnu Shashivaranam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarvabhignopashantaye Om Gananam Ganapatiं Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanaspata Adah Sringvam Yuktibhisi Vasadanam Om Shriman Mahaganadipataye Namah Dhyayami Om Shrim Hrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Eva Shamanaya Swaha Om Shrim Hrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Eva Shamanaya Swaha Om Shrim Hrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Eva Shamanaya Swaha
Om Shrim Hrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Eva Shamanaya Swaha. Agora, eu quero que você se imagine sendo o próprio universo. As suas células como estrelas, o seu coração como sol, e os planetas indo ao redor do teu coração, do teu campo, na tua aura, enquanto eu faço o mantra para os 9 planetas da astrologia védica. Então sinta essa energia, esse brilho, e peça para que essa luz do teu coração também oriente os teus pensamentos para fazer as perguntas que você precisa sair daqui com elas respondidas. Deixe essa pergunta no ar, relaxe, respire e sinta a vibração desses mantras. Om Japa Kusuma Sankasham Kashapeyam Maharutim Amorim Sarva Papagnam Pranatosmi Divakaram Dhadishankhatu Sharabham Shirodharnavasambhavam Namami Shashinam Somam Shambhor Mukutabhushanam Dharani Garbhasambhutam Vidut Kanti Samaprabham Kumaram Shakti Hastantam Mangalam Pranamamyaham Priyangukalikashyamam Rupena Pratimam Buddham Saumya Saumya Gunopetam Ambudham Pranamamyaham Devanam Charshinam Cha Gurung Kanchana Samnibham Bodhibhutam Trilokesham Tam Namami Brihaspatim Himakundam Rinalabham Daityanam Paramam Gurum Sarvashastra Pravaktaram Bhargavam Pranamamyaham Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaischaram Ardhakayam Mahaviram Chandraditya Vimardhanam Simhika Garbha Sambhutam Tam Rahum Pranamamyaham Alasya Pushpa Sankasham Taraka Grahamastakam Raudram Raudratmakam Ghoram Tam Ketum Pranamamyaham Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Agora sim, você pode respirar fundo, retornando a consciência do corpo, abrindo os olhos. Isso aí. Muito bem, gostaram das vibrações? Então são vários mantras, né? Eu sempre faço, quem é meu cliente que está aqui sabe que eu sempre faço esses mantras para a gente se conectar, né, com esses arquétipos. E a astrologia védica, né, já adiantando um pouquinho os assuntos, ela é uma astrologia muito espiritual, né? Então a gente sempre está ligado às mitologias, aos mantras, às meditações, visualizações, etc. Então a gente entende que fazer esses mantras é uma forma de reverenciar, né, as energias e também de toda a história, né, que fez chegar até uma pessoa aqui do Brasil em 2017, né, basicamente. E estamos aqui agora nesse papel de passar algum conhecimento sobre, né, o tempo e a astrologia. Esse último mantra, eu acho bem pertinente a gente ler, né, a tradução dele, porque é um mantra que se faz sempre no início das aulas.
pedindo que os nossos inconscientes, ou nossos anjos, nossos guias, enfim, eles tragam uma compreensão aberta das coisas, não fechada, né? É aquela velha história de poder ver o 6 e o 9 é a mesma forma, só que de perspectivas diferentes, né? Então, essa proteção, exatamente nesse sentido. Eu vou estar passando para vocês uma perspectiva mínima, ínfima, do que o Guise tem sobre o tempo e a espiritualidade dele, de acordo com a minha história, que não é plena verdade, é só uma visão do mundo sobre esse aspecto, tá bom? Aí vocês vão acolher aquilo que fizer o maior bem para vocês, vão praticar aquilo que for mais interessante, descartar tudo aquilo que vocês falam, sabe que isso aqui não tem nada a ver, não gostei, e tá tudo certo, não tá nada errado, tá bom? Então fiquem bem à vontade para escolher, né, e sentir sempre essas coisas. Pessoal, então vamos lá. Então, a Sinara já fez uma apresentação minha ali. Esse aqui é o meu mapa astrológico natal, né? Aqui fala tudo sobre mim. Então, quem tem o conhecimento sobre a astrologia, olha isso aqui e já fala, esse rapaz aqui tem esses aspectos ou aqueles outros aspectos. Dá para falar tudo ali sobre mim agora? Não, claro que não. Mas eu vou falar de algo que foi muito importante para mim. Tá vendo esse planeta aqui? Esse último, que tem uns anéis ali, não sei se estão vendo o meu mouse aí? Faz assim se vocês estão vendo o meu mouse, né? Então, esse planeta aqui, chamado de Saturno, né? Esse Saturno é o planeta mais olhado dentro da astrologia. Ele está na minha casa 12. Então, assim, o primeiro aspecto meu que dá para perceber quando você vê um Saturno na casa 12 é assim, ó, o meme que mais eu me, me alinhei durante essa pandemia é assim, você olha e percebe que teu estilo de vida é isolamento social, né? Saturno, quando ele está na 12, ele vai trazer um distanciamento natural, né? Então, né, o jeito que a gente está vivendo hoje é basicamente o jeito que eu já vivia, né? Porque Saturno ele tem esse gosto, quando ele está na casa 12 de uma pessoa, um gosto de ficar isolado, quietinho, tranquilo, fala quando é preciso, quando não é preciso não fala, fala se é perguntado, se não é perguntado não fala, né? Então ele já traz esse desapego, a casa 12 é do desapego. Então um aspecto bastante importante da minha pessoa é esse, né? E, ao mesmo tempo, Saturno, ele governa a minha casa 2, é a casa das finanças. Ele ficou 19 anos na minha vida, né, desde a adolescência até o final de 2018, ativo. E ele estando, imagina, né, o senhor das finanças na casa 12, que é do desapego, ele vai trazer muito problema de dinheiro na vida da pessoa. E eu tive realmente bastantes questões aí, né, durante esse tempo. Porém, essas questões foi que me fizeram buscar uma quantidade enorme de conhecimentos, né? Desde a área terapêutica que eu me formei, né? Em acupuntura, depois em reiki, em várias outras coisas, né? Nesse meio tempo. Mas foram dificuldades ali que, se eu soubesse antes, né, de algumas questões de Saturno, já podia ter melhorado. Mas não sabia, não tinha conhecimento. Minha perspectiva não tinha aberto nesse sentido. Mas aí, o que acontece? 19 anos, né, Saturno ali. Quando uma pessoa passa por esse período de Saturno, normalmente ele vai, vamos dizer, pagar todos os karmas que ele precisa pagar na vida. Porque Saturno é o senhor do karma, né? E aí, vamos dizer assim, passei, né? Agora, quem está vivendo Saturno tá nesse período. E às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, depende muito da sua perspectiva. Saturno, ele é o senhor do tempo. Ele é o senhor do tempo. Estava falando com a Sinara antes da gente começar aqui, né? E ele demora 2 anos e meio em cada signo. Faz a multiplicação, 2 anos e meio vezes 12, são 30 anos que Saturno vai ficar, ele demora, né, para dar essa volta inteira nesse ciclo do zodíaco. E aí a gente sabe que é o seguinte, que para Saturno, a gente no máximo vai ter 3 anos de vida, na perspectiva dele. Então a gente sempre vai ser uma criança tentando crescer, né? Mas ao mesmo tempo, Saturno, ele demorando 2 anos e meio cada ponto, na nossa vida, né? Cada quadradinho desse que vocês veem é uma área da vida. Ele tem um sentido de amadurecer, de trazer um florescimento, de fazer você crescer.
E a gente percebe muito hoje, as pessoas elas não querem crescer, né? Elas querem estar sempre como crianças. Parece que tem uma certa dificuldade de olhar para o mundo e ver, pô, o mundo é ruim, o mundo é bom, é bom. Ele tem as duas coisas. O problema é que a maioria só quer ver que existem coisas boas como uma criança, né? Mas não, o mundo está cheio de coisas ruins aí. E Saturno, ele vem como um planeta de sofrimento, né? Dizer isso para a gente, existem coisas ruins, existem coisas boas, e a gente tem que amadurecer. E esse amadurecimento, né, eu percebo que tive, né, até o momento, e claro que a gente sempre vai amadurecendo cada vez mais. Eu falo para as pessoas que o mais importante na vida é o tempo. E por isso eu trouxe esse tema para vocês hoje. A espiritualidade do tempo. Como que eu posso olhar o tempo com mais carinho? Sabe, eu acredito que eu posso tirar esses 19 anos aí de Saturno como isso. Como é que eu posso olhar o tempo com mais carinho? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui? Então, assim, ó, vamos falar sobre o capítulo 1, que vai ser mais, assim, provocações, né? Do que você entende sobre o tempo. Então, assim, ó, primeira coisa, tá? Se eu fosse te perguntar, quem é você além do seu nome? O que você iria responder? Você ganhou o nome, ok? Mas se alguém pergunta assim, quem é você? Eu vou falar, sou Sinara, sou Laís, sou Cristiane. Tá? Mas aí, além do seu nome, sou fundadora da Ordinária, né? Ou sou praticante de Reiki, ou sou isso, eu sou aquilo, né? Normalmente você vai falar da tua profissão, certo? Por que que você fala que você é isto ou aquilo? Porque provavelmente você se dedicou muito tempo para ser isso ou aquilo. Então, se eu falo assim, sou educador físico, eu tenho formação em educação física, tá? É a minha faculdade, né? Bom, se eu falo eu sou educador físico, é porque eu passei 4 anos estudando educação física, praticando, fazendo. Não posso dizer que sou educador físico. Uma pessoa que nunca passou por uma faculdade de educação física não pode falar sou educador físico. Quer dizer, pode até falar, né? Mas não vai ser algo que está dentro da célula dele, dentro da mente dele, dentro do coração dele. Por quê? Porque ele não passou pelo tempo. Ele não curtiu aquela energia no tempo. Portanto, ele não pode ser reconhecido por aquilo. Então, uma das coisas principais que a gente começa a perceber é assim, o tempo que você dedica a determinado aspecto vai te trazer como as pessoas enxergam você no mundo. E aí a grande pergunta é como é que você tem se alimentado do tempo? Se a gente pensar em recursos, qual que é o recurso mais escasso que existe hoje? Recurso natural. Comida, agora com um monte de gafanhoto aí, né, que pode atrapalhar as plantações, né? Não. Água, não. É o tempo. O tempo é o recurso mais escasso que tem. O que você mais escuta das pessoas hoje? Já há um bom tempo. Nossa, não tenho tempo. Muito correria, muito corrido, não tenho tempo. Mas assim, ó, se você pegar o teu relógio, pega o relógio, né? Antigamente era assim um relógio, né? Pega o relógio, sei lá. Você vai observar que, incrivelmente para você, para mim, para Sinara, para Viviane, para Rosário, para Vanessa, Maria Rosa, Amanda, Wei, todos vão ter 24 horas no dia. Todos vão ter a mesma oportunidade. Então, o tempo é a própria manifestação da justiça, né? Pode não ser da compaixão, mas é da justiça. Tá? Na verdade, assim, o tempo é uma divindade irada, né? Ela não perdoa. Se a gente for ver, assim, o tempo não perdoa ninguém. E dentro da cultura védica existem as divindades iradas, né? Que são aquelas divindades feias, estão com sangue e tal. Né? E o tempo, dentro dessas divindades, é a Kali. Mata Kali, a deusa Kali. Normalmente ela está com uma guirlanda de cabeças, de crânios, né? Está com o cabelo todo solto, que para a Índia, né? Para o indiano, a mulher com cabelo solto, assim, meu Deus do céu. Questão cultural. E com a língua para fora, bebendo sangue, ela é o arquétipo do tempo. E o tempo não perdoa ninguém. O que você faz dentro desse tempo foi-se. Você comeu o tempo, você está se alimentando dele. Então, quando você já começa a perceber o tempo como um recurso escasso, como um alimento, né, que está acabando,
você começa a se perguntar assim, ou pelo menos, né? Com quem que você honra o seu tempo? Se é uma joia tão rara que temos essa oportunidade de viver aqui, com quem que você está compartilhando esse tempo? Com que pessoas? Né? A gente protege muitas coisas, né? Meu colar, meu anel, meu isso, meu aquilo, minha casa, tudo. Mas esquece de ver o tempo, que é o principal. Quantas vezes a gente já não viu aí famílias, né? Que o marido, ou a esposa, enfim, o pai ou a mãe, que tanto quer que a família seja feliz e trabalha 20 horas por dia, né? Só colocando um tempo aí. Só que a família quer o pai junto, a mãe junto. Aquilo é o mais precioso. O dinheiro, ok, é importante, tá? Mas, o que que adianta se daí eu tenho um pai doente, uma mãe doente, um filho doente, enfim. Então, esse tempo, ele tem que começar a ser visto de uma maneira diferente, né? Pelo menos na perspectiva que eu coloco para vocês. Quando a gente fala de espiritualidade, tá, de uma maneira geral, a gente está falando muito sair do corpo e ir para a mente, né? Esses espaços maiores. Nesses espaços não existe passado, não existe futuro. Nesses lugares não existe isso. A única perspectiva de futuro e passado que a gente pode ter é aqui nessa encarnação, né? Quando a gente tem um pedaço de carne para poder andar. Tá? Atualmente, por exemplo, se eu falar para você assim, pensa na melhor comida que você já comeu na sua vida. Eu sempre faço essa dinâmica, mais né, em outros contextos. A pessoa vai para trás, fecha o olho, e a mente foi. E está lá, vivenciando aquilo, para ela um presente aqui. Olha só que loucura. Para a mente, aquele lugar que ela está lá é tão real, é tão presente, que o corpo aqui começa a responder igual. Aí começa a dar um nó na cabeça, mas como assim? Peraí. A gente só consegue ter noção de passado, presente e futuro quando a gente está aqui. Porque aqui a gente sabe o que está aqui. Há um computador na minha frente, está um ring light na minha frente, a água, o gatinho não está mais aqui, sabe? Tem pessoas aqui me olhando, pessoas com vídeo ligado, outras não. Isso eu sei que está aqui. Agora, o que vai acontecer depois, eu não sei. Posso ter perspectivas, mas não existe por enquanto. O passado também não existe. Aqui não existe. O que existe para mim é isso aqui. E eu tendo isso aqui, eu consigo ter o quê? Um parâmetro. Eu consigo medir que existe um passado e existe um futuro. No Mindfulness, né, a gente vai querer que começar a estar aqui, aceitar isso aqui, ó, esse pedacinho de carne, de gordura, de osso que você recebeu. Porque você está aqui. Quando você fica só no plano mental, você está perdendo tempo. É porque no plano mental, na verdade, não existe tempo. Lá é tudo uma mistura. Né? Se você só fechar o olho e ir para o plano mental agora, o pensamento vai para o futuro, fica ansioso, o pensamento vai para o passado, fica depressivo, etc, etc, etc. Ou fica agitado, eufórico, alegre, feliz, etc. Você fica tudo. Tá? Mas é tudo uma mistura. Você não consegue ter controle. Mas se você está aqui, nessa carninha bonitinha, né? Faz carinho nela, aperta a bochechinha, você já começa a ter uma perspectiva diferente sobre o próprio tempo. Tá? E aí, mas todas as linhas da espiritualidade vão falar que o nascimento, a encarnação, é a maior bênção que existe. Porque aqui você pode vivenciar o presente na sua maior plenitude, porque aqui é só aqui que existe o presente. Olha só que coisa louca, né, que a gente já está andando. Olha para onde a gente foi. Lembra-se de ter essa pergunta na mente. Com quem você está compartilhando o seu tempo? É como você compartilha a tua comida. Com quem está compartilhando a tua comida? Agora, cada dia da semana tem uma energia diferente, tá? Já entrando em alguns aspectos aí da astrologia, tá? Hoje é quinta-feira, dia de Brihaspati, dia de Guru, dia de Júpiter, tá? Já daqui a pouco eu vou falar disso aqui. E aí, o que acontece? Você sabe por que hoje é quinta-feira?
Sabe, né? Falaram para você quando criança, hoje é quinta, amanhã é sexta, sábado, domingo. Te deram como é que é aquele calendário da Caixa Econômica, né? Aí fala, não, hoje é quarta, hoje é terça, né? E assim você foi aprendendo, isso aqui é o nosso calendário, isso aqui é o tempo. Mas a gente aqui no Ocidente, né, e eu vejo isso na maioria das pessoas, a gente tem literalmente, o nosso calendário, o nosso tempo é da Caixa. Mas existem tantas formas mais profundas de ver o tempo, né, diferentes, e entender até, por que que hoje é quinta-feira? Por que não pode ser segunda-feira hoje? Quem disse que quinta-feira é quinta-feira? Será que tem um porquê de dividir os dias? Por que todo dia não pode ser um dia só? Né? Porque inferno tem que fazer 7 dias na semana. Já se perguntaram isso? Pô, por que tem uma divisão de 7 dias por semana? Por que não de 4? Por que não 5? Né? Você vê, né, que acho que por isso que a gente vai ficando careca, né? Fica fazendo umas perguntas dessas. Né? Olha só, por que que na balada na quinta-feira é diferente de ir na sexta-feira? Ou qualquer outra coisa? Por que ir numa festa numa quinta-feira é uma energia e na sexta-feira é outra energia? Não é estranho isso? Por que que normalmente é na sexta-feira que as pessoas vão? Ah, porque é final de semana. Será? Então tem energias diferentes aí, e que vão determinar muitas das nossas atividades. Tá? Então nossas atividades são determinadas muito por esse tempo que existe. Tá? A grande questão é quão consciente a gente está desses tempos e dessas energias que estão lá. Essa é uma das ideias que a gente quer resolver para vocês hoje. Curiosidades, né? Só antes de eu finalizar esse capítulo aqui, ó. Júpiter é esse aí, tá? Então você está vendo ali que eles existem também como Saturno, né? Mas não tanto, né? Mas ele tem sim uma cadeia, né, de asteroides em volta, que até assinaram esses tempos e passou, né, assinaram. Júpiter está jogando um monte de asteroide aqui para o planeta Terra. Até ele está falando, porra, cansei, viu? Já não basta o Covid, não basta. Agora os gafanhotos também têm aí essa coisa de Júpiter lançando asteroides para Terra. Olha só, Júpiter é o maior planeta que existe, em primeiro lugar. Tá? Dentro do nosso sistema solar, ele é o gigante. Tá? Dentro da astrologia, ele é o planeta ligado ao Dharma, à espiritualidade, ao desapego. Eu achei sensacional, né? A Sinara, quando me pediu, né? Ó, a gente tem vários programas, né? Aqui na Luminária, ok? Você pode trazer esse tema da espiritualidade do tempo. Ela foi falando para mim, né? Etc, etc. Daí ela falou, não, na quinta-feira a gente tem o conhecimento faz bem, né? Que daí a gente tem é gratuito, né? Luminária não ganha nada, eu não ganho nada, mas quem ganha é as freiras. Eu falei, pô, que dia que vai cair, né? Você pode. Ah, perfeito, quinta-feira. Porque é isso. Todos vocês estão fizeram as doações lá, quer queira, quer não, vocês entraram em sintonia com essa energia de Júpiter, e mesmo você sem saber o teu mapa astrológico, sei lá o quê, e tudo mais, toda essa parafernália, você já está atuando positivamente com esse planeta no teu mapa. E o que eu posso dizer para vocês assim? Energia não tem. Tá? Enfim. Mas ele vai falar sobre desapego, espiritualidade. Tá? Ele demora 12 anos, tá, para dar a volta do Guilherme, ciclo. Gui, desculpa, mas deu, para mim, pelo menos, não sei se para os demais, deu uma travadinha. Você pode repetir só a última fala? Deu travada? Sim. Opa, então vamos voltar. Onde é que vocês pararam? É só essa última fala, foi rapidinho. Quando você estava finalizando essa parte Uhum. do desapego. Mas eu só concluí ali com o desapego, né? Então, quando você é, faz caridades, doações, você está sendo, né, um arquétipo de Júpiter. Toda vez que você doa, toda vez que você dá, toda vez que você compartilha, você está sendo como um guru, como um Brihaspati iluminado, né? Porque você está o quê? Desvencilhando-se daquilo que não precisa, ou que pode ajudar a comunidade toda. Tá? Então, o Júpiter ele rege essa questão por causa da casa 12, tá? Nesse sentido. Ele demora 12 anos, tá, para dar aquela volta. Então, Saturno, eu falei para vocês, né, demora 30 anos terrestres. Né?
Júpiter leva 12. E aí pode falar muito de ciclos também, né? Então, cada planeta, Vênus vai falar de um ciclo de 8 anos, tá? Júpiter de 12 anos, Saturno de 30 anos. Tá? Então, esses ciclos que a gente tem no biorritmo, 12 em 12 anos, também marcam um aspecto muito importante da nossa vida. Tá? Então, comece a perceber na tua vida o que aconteceu aos 12 anos, aos 24 anos, aos 36 anos e assim por diante. Tá? Eu só posso até os 24, tá? Mais que isso eu não posso. Tá? Sacanagem, né? O bullying aí com as pessoas. Olha só, pessoal. Então, ciclo de crescimento, tá? E aí, alguns significados, né? Então, quando a gente quer estudar, tá, os planetas, a gente tem que ver os vários significados que ele pode trazer. Eu deixei alguns aí por curiosidade, né, para vocês, tá? Só para que vocês observem as energias que Júpiter carrega e as perspectivas que Júpiter trazem para a nossa vida. Tá? Só mais uma curiosidade. Então, assim, ó, agora eu vou falar um pouco da astrologia védica, especificamente, tá? E até para a gente entender, afinal, por que quinta-feira é quinta-feira. Mas antes disso, o que eu quero deixar combinado com vocês? Se você tiver alguma pergunta, já vai escrevendo, vá anotando, seja no caderninho, se você quiser, ou abre o chat aí que você tem, né? Clica em chat no Zoom. E aí, escreve ali, que depois, quando a gente chegar na hora das perguntas, né? A gente vai lendo, né? Cada uma delas, vai respondendo na ordem também. Tá bom? Então, faça essa dinâmica que vai ficar melhor. Desculpa, para todo mundo. Pessoal, astrologia védica. O que é isso aqui, filho? Tá? Então, assim, ó, astrologia védica, se eu fosse falar só dela, assim, puramente dela, a gente ia passar aqui até amanhã falando. Tá? Então, não é ideia. Astrologia védica. Então, assim, existem várias astrologias no mundo. Várias formas, o quê? Perspectivas de ver o tempo. Tá? O tempo, ele era calculado baseado nos movimentos dos planetas. Então, provavelmente, né, eles acordavam de madrugada, né, porque só à noite você consegue ver as estrelas. Aí, você vê lá onde é que está tal planeta, tal constelação, o que está acontecendo, tal. E aí faz os cálculos assim, e eles vão medindo o tempo. Né? Isso, a astrologia, faz assim no geral. Né? E a gente tem a astrologia grega, que é a nossa ocidental, a astrologia védica, que é indiana, a astrologia chinesa, a astrologia maia, a astrologia de tudo quanto é jeito. Né? Que são formas diferentes de perceber o tempo. Tá? E a astrologia védica, dentro de uma perspectiva geral, é aquela que usa a astronomia como cálculos específicos. Tá? Então, se você for ver todos os cálculos e informações, né, que já são de mais de 5.000 anos a partir de Parashara, que teoricamente, né, esse sábio que está aí na tela de vocês, são muito próximos do que a NASA tem, né, o que os nossos observatórios modernos têm. Né? Eles sabiam, sem grandes observatórios e tecnologias, o tamanho do Sol, a distância entre a Terra e o Sol, a distância entre a Terra e a Lua. Eles tinham tudo isso calculado, tá? Os Shastras. Como que eles faziam isso? Não sei. Tá? É impressionante. Mas a grande questão que eu quero trazer para vocês é que a astrologia védica, então ela vem da Índia, mais de 5.000 anos, tá? Então, teoricamente, 5.000 anos. E ela vai trazer para a gente uma perspectiva, aqui tem dois modelos de mapas, né, que se usam, de como que esses movimentos vão alterar a vida humana aqui. Então, se a gente pensar que a Terra ela tem uma gravidade, certo? Ela tem uma energia. Então, imagine que é como se fosse uma bola, uma pedra jogada num lago. Ela vai criar frequências, vibrações. Tá? Nesse sentido. O que vai acontecer? Se a Terra está no meio de algo, Júpiter está no meio de um algo, o Sol está no meio de um algo, né? Vamos chamar de matéria negra, alguma coisa assim. Isso vai causar vibrações. Isso vai causar modificações entre um e outro, como pessoas que estão perto uma da outra. Quando você está perto de uma pessoa, você já está trocando energia com ela, criando uma sinergia. E assim por diante. Então, cada planeta vai emitir determinadas frequências que vão alterar o estado do planeta todo. Assim como se eu estivesse vivendo em Marte, o planeta Terra também estaria influenciando eu lá em Marte. Se eu estivesse em Júpiter, da mesma maneira. Tá? O planeta Terra seria parte da astrologia lá de Júpiter, nesse sentido.
Por quê? Tudo tem uma conexão, tudo tem uma frequência. E a ideia da astrologia é ver que frequências existiam naquele dia, naquela atmosfera, quando eu puxei o ar pela primeira vez. Quando eu coloquei a cabeça para fora da minha mãe, ou quando eu coloquei o pé. Existem várias teorias, né, de quando que o nascimento acontece. Quando corta o cordão umbilical. Tá? Mas, enfim, qualquer uma dessas teorias vai simplesmente dizer, ó, teu horário de nascimento foi esse, nesse dia, nesse mês, nesse ano, neste local, e neste momento estava acontecendo isso com os planetas. E aí os planetas, em sânscrito, eles chamam-se graha, ou seja, eles são indicadores. Eles vão indicar, né, como um dedo apontando, ó, existe coisas aqui, existe coisas ali, existem tendências aqui, tendências ali. E aí a pessoa, de acordo com sua vontade, vai começando a tomar decisões na vida. Porque o mais importante, tá, pessoal? Até eu vou ficar até mais próximo aqui, pra vocês me verem. Porque quando eu falo, essa é a minha estratégia, assim, para ficar com uma cara bem, né, tô com uma zoeira aqui, enfim. O mais importante da astrologia é assim, ó, não existe fatalidade dentro da astrologia. A pior coisa que eu vejo quando as pessoas vão se aproximando de qualquer astrologia é a fatalidade. Ah, nossa, o sol está lá, meu Deus do céu, a vida da pessoa vai ser uma nhaca. Será? Será que eu posso julgar tudo de uma pessoa só por causa da posição do sol? Só por causa daquele ascendente? Só por causa de um mapa? Será que o mapa, ele resolve tudo? Não. Até eu estava assistindo um curso, né? Esses tempos, também sobre karma, astrologia, védica e tudo mais. E o palestrante estava falando que o tio dele, né, que foi o primeiro professor dele, falou assim, ó, teu mapa aqui diz que você vai viajar pelo mundo. Ele falou, que bacana, então eu posso ficar em casa aqui que eu vou viajar pelo mundo. Não, como assim? Você precisa de passaporte. Não, mas por quê? Se no meu mapa diz que eu vou viajar pelo mundo. Entende? Então o mapa ele pode dizer muitas coisas, mas se você não agir, não adianta nada. Né? E aí que vem a palavra karma, inclusive. Karma quer dizer ação, mas eu vou chegar lá. Então se você não agir, você não aproveita nada que existe naquele mapa. E nem acaba compensando os aspectos ruins que existem ali. Né? E o pior é quando a pessoa usa o sol em escorpião para dizer que ela tem que ser tarada. Ok? Não, meu sol está escorpião, então é um tarado mesmo. Não, como assim? Entende? A pessoa usa a astrologia como desculpa para falhas de caráter, muitas vezes. Peraí, não é por aí que foi feita essa ferramenta. Né? Nem para justificar más ações que você tem. Tá? A astrologia védica é um composto, tá, de muitas coisas para saber o quê? Das vibrações que existiam na atmosfera terrestre e como aquilo vai se comportar na vida humana. É assim que a gente estuda a astrologia. Tá? Essa aqui é a imagem do Kala Purusha, né, que fala as influências de cada signo. Então, Vishnu, né, esse ser que vocês veem ali na frente, ele é considerado Kala Purusha, o ser humano. O próprio ser humano é um universo. Né? E aí, cada parte do corpo vai ser um signo, tá? Que também a gente pode ver por questões principalmente de saúde. Né? Ou seja, vai ver se existe problemas de saúde na vida da pessoa. Se tiver um planeta maléfico sem aspectos, né, de benéficos, aí naquela parte provavelmente a pessoa vai ter uma doença, vai ter algum acidente, vai ter alguma coisa. Né? Por exemplo, eu tenho Saturno na casa 12, lembra? Casa 12 simboliza os pés. Okay? E eu, durante a adolescência, a fase de Saturno, né, quebrei o pé. Ok? Pode acontecer, pode não ter acontecido, pode não ter acontecido, mas aconteceu. Tá? Então, nesse sentido, a gente começa a ver as influências que existem ali. E como que eu posso prevenir isso com karmas, né? Que a grande ideia da astrologia é essa. Tá? Agora, antes da gente prosseguir para karmas, vamos entender por que quinta é quinta? Vocês querem saber por que quinta-feira é quinta-feira? Sim. Por que sexta-feira é sexta-feira? Então tá, a partir de hoje a gente vai entender melhor esse negócio. Tá? Então olha só, como vocês percebem, a astrologia védica é uma ciência geocêntrica, óbvio, tá? Porque eu estou na Terra, portanto, meu ponto de vista é daqui. Então o Sol ele se move, né? Todo dia. A gente sabe que ele não se move. Eles sabiam que o Sol não se move e tudo está se movendo ao redor do Sol. Mas da nossa perspectiva, o Sol ele vai, ele vem, ele vai, ele vem.
E aí, nessa perspectiva terrestre, a gente tem essa sequência, tá, de afastamento ou de, fugir a palavra, elíptica, tá? Desde a Lua até Saturno. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Tá? E aí, o que acontece? Para a gente entender quinta-feira é o seguinte, a gente precisa entender que quanto maior vaio, tá? Mais vaio, mais rápido é um planeta. Quanto menor vaio, mais devagar é um planeta. Porra, que é esse troço? Tá? Vaio quer dizer vento. Tá? Ou seja, é a capacidade de se mover. Se você está parado, olha só, você está parado aqui. Não, aqui não, aqui estou no meu apartamento. Mas você está na rua. Passa uma moto daquela assim, vum, na tua frente. Você leva um susto. 200 por hora ali. Você nem vê direito a moto. Né? A moto estava o quê? 200 por hora. Mas você vê um avião lá longe, ele está 800 por hora. Mas você vê ele bem devagarinho. Não é isso? Isso é a perspectiva de vaio. Tá? A Lua é aquela que está mais próxima, portanto é mais rápida. Ela demora 29 dias e meio para dar a volta nos 12 signos. Tá? Vamos arredondar para 30. Então, assim como Saturno, né? Tem 30 anos, Lua, 30 dias. Então, a Lua mais próxima é mais rápida e assim por diante. Tá? Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Tá? Porque Saturno está mais longe, então ele vai mais devagar. Se eu entendo essa perspectiva de vaio, tá? Eu começo a entender o seguinte. Tá? E antes de eu começar a entender, né, direito como é que funciona isso, eu preciso mudar minha perspectiva de nascer ou começar um novo dia. Tá? Um dia, ele começa quando está dia. Essa seria a lógica, né? Engraçado que, ó, agora são que horas? 20h22. Às 24, o nosso relógio zera e fala-se que é um novo dia. Mas que dia é esse que está de noite? Entende? Eu também, assim, quando eu falei, pô, faz sentido isso aí, né? Que um novo dia só começa no nascer do sol. O novo dia começou porque o sol veio. Como é que um dia começa à meia-noite? Tá? Então, assim, para a astrologia védica, por exemplo, quinta-feira, ela começou no nascer do sol de hoje e vai até o nascer do sol de amanhã. Primeira coisa. Tá? Ou seja, não existe meia-noite, 1 hora, trocou o dia. Isso é para o nosso calendário gregoriano. Tá? Que é totalmente comercial e simplesmente é para vender. Tá? Nascer do sol até o nascer do sol do outro dia. Tá? Isso é importante a gente saber porque assim se faz a tabela do vaio naquela sequência. Então, no domingo, fala-se que o raiar do sol, quem rege é o sol, por isso que é domingo. O raiar do sol, na segunda-feira, é da lua. Por que é da lua? Porque se você for ver toda a sequência de vaio, tá? Em termos de Horá, né, que eles tinham um cálculo também de Horá, que acabou sendo igual na nossa hora, vai perceber que na sequência, o próximo a nascer do sol, quem vai estar regendo é a lua. E assim por diante. E hoje, quem começou aqui é Júpiter. Exatamente às 7h03 da manhã. E por isso que cada dia tem uma energia diferente, e por isso que a gente tem 7 dias. Porque cada planeta vai ter uma preferência, uma energia de acordo com esse tempo, tá, definido de 1 hora cada um. Tá? Ah, mas e Plutão, Netuno, etc. De acordo com os Shastras, esses rishis, né, esses sábios, eles falam assim, ó, eles estão tão longe que eles não causam uma influência significativa sobre a vida terrena. Então tá tudo certo. Então ele não conta para a gente esses planetas também. Ah, mas eles sabem da existência, mas falam, tá tão longe que não vai fazer diferença para a gente. Tudo bem? Por que quinta-feira é quinta-feira? Por causa disso. Nessa divisão de horas, tá, que existe, cada planeta vai reger uma determinada hora, e o primeiro que rege, né, a primeira hora, é aquele que tem preferência. E é chamado de Agni, né, aquele que rege o Agni, o fogo do dia. Tá? E aí vai definir as atividades, inclusive, daquele dia, as energias pertinentes e tudo mais.
E assim que é feito o cálculo do tempo, para dizer, ó, existe 7 dias na semana. Ah, mas, pô, soube que tem 9 planetas aí, né? Vocês viram lá 9. Isso, 2 planetas aí, eles não são palpáveis, eles são cálculos matemáticos do eclipse solar e lunar, tá? Mas são planetas fantasmas que também contam, mas eles não têm dia específico, tá? Então, eles não ganham, né, essa preferência. São quase uns marginalizados da astrologia védica. Tá? Mas, enfim, tá? Esse é um assunto para um outro tema, outro dia. E assim, ok? Então, como falei, quinta-feira é quinta, pois quem rege a hora durante a aurora é Júpiter, portanto, ele carrega o dia com suas energias e qualidades. Simples assim. Tá? E aí, Júpiter, como eu falei para vocês, tem toda aquela gama de energias, Dharma, espiritualidade, etc. Então, se a gente fosse alinhar nossas atividades, por exemplo, né, no modelo atual, na cultura dominante no Brasil, as novenas de quarta-feira deveriam ser feitas na quinta-feira. Né? Quinta-feira é o dia da espiritualidade. Uma novena, né, que se faz toda quarta-feira, as igrejas fazem. Na quarta-feira não é o dia específico para isso. Tem que ser na quinta-feira. Né? Então, claro que isso aqui é só um alinhamento geral. Né? Pode ser feito na quarta, pode ser feito na terça, pode, em qualquer dia. Tá? Mas quinta-feira ele tem um ar mais espiritualizado. Ele tem um ar mais de cuidado. O guru é o professor. Né? Então, quinta-feira se ganha uma energia diferente para esses assuntos. Né? Então, com isso em consciência, você começa, então, a manejar suas atividades com maior predominância. Porque hoje, devido a essa questão do calendário gregoriano que a gente vive, da caixa, né, que você tem, é difícil a gente conseguir fazer os alinhamentos de todas as atividades de acordo com os planetas e os horários que eles regem. Né? Você vai conseguir fazer uma coisa ou outra, mas tudo você não consegue. Né? Entende? Então, essa é uma perspectiva. Tá? Como disse, é só uma perspectiva. Estamos indo bem até aqui? Faz um ok para mim. Ou não, né? Fala tipo, porra, cara, entendi nada, Deus o livre. Tô ficando careca igual você. Calma. Jesus. Até Jesus veio numa astrologia védica aqui. Olha só. Primeiro, vamos falar sobre o que é a base da astrologia védica. Tá? E é basicamente a ciência indiana, e na verdade o mundo todo, mas alguns aceitam, outros não. Tá? Que é sobre karma. Tá? E em conjunto vou falar sobre ancestralidade. Tá? Eu trouxe um símbolo, né, já no título desse nosso momento, que é um símbolo tibetano, na verdade. Tá? Esse símbolo é o símbolo do nó infinito. Tá? Foi que eu consegui achar, sabe, um símbolo, pô, como é que eu posso simbolizar o karma ali, etc. Esse símbolo, para os tibetanos, quando eles olham aquilo, eles lembram que toda ação mínima que eu tenho vai fazer diferença na vida de todo mundo, dos 7 bilhões de seres humanos, todos os zilhões de plantas, de animais, de insetos, de bactérias, de tudo. Toda a vida está conectada de alguma forma. Tá? E, sabendo disso, você começa a pensar assim, nossa, meu karma, como é que está o meu karma? Como é que está a minha ação? Vamos entender isso? Tá? Tenham esse símbolo em mente, pesquisem depois lá, nó infinito budismo. Tá? Tibetano. Aí vocês vão achar esse símbolo. Tá? Que ajuda a te lembrar, né, com uma ancoragem, né, uma memória, de falar, pô, será que essa ação que eu estou tomando está fazendo bem? Será que está ajudando? Será que não estou sendo egoísta? De vez em quando ser egoísta tudo bem, não tem problema, faz parte, o ego está aqui. Mas ele não pode tomar conta da tua vida. Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, vamos falar mitos e verdades provocativos sobre karma. Tá? Então, tem o karma nessas horas. Ok? Primeiro assim, ó, talvez alguns de vocês, tá, já tenham ouvido falar alguma coisa assim, que karma é o oposto do dharma, ou seja, no sentido de karma é um sofrimento, né, e dharma seria algo positivo, uma felicidade. Né? Aí, eu não sei como que aconteceu isso, né, claro, mas
se infectou, né, na nossa cultura ocidental que karma é algo negativo. Aí você fala, pô, isso aqui é meu karma, né? Ou estou com essa pessoa convivendo aqui, pô, que karma, né? O meu karma está com esse tipo de pessoa, o meu karma sofre com isso. Ninguém fala assim, nossa, que karma bom que eu tive hoje. Né? Alguém já falou, quando aconteceu uma coisa boa, né? Pô, ganhei um sorteio. Nossa, que karma bom que eu tenho. Ninguém fala isso. Tá? Porque se deduziu que karma é algo ruim, dharma talvez algo bom. Mas é assim, ó, não existe isso. Karma, se a gente traduzir isso do sânscrito, significa ação. E a gente traduz action em inglês, vai ser ação. Tá? Só isso. Karma quer dizer ação. Se ela vai ser boa, vai ser ruim, depende de contextos e de desejos. Simplesmente assim. Tá? Então, porque ficar com raiva é um karma ruim. Será? Depende do contexto. Sempre depende do contexto. Todas as ações vão depender do contexto, de intenções e desejos. Se é bom ou ruim. Tá? E aí, o que é Dharma, afinal? Só para ter um gostinho, né? Do que eu já falei algumas vezes essa palavra. Mas Dharma, ele vai simbolizar ações, tá? Ou seja, o karma já está ali dentro. Não tem como fugir do karma, porque tudo é ação, né? Em que você se torna um caminho. Se a gente for traduzir Dharma, do sânscrito para o português, significa caminho. Um caminho. E normalmente ele está ligado a sistemas que a gente chama de religiões, né, como budismo, shintoísmo, como o próprio hinduísmo. Né? Tudo isso são dharmas, né? São caminhos religiosos. Mas mais do que isso, tá? Dharma, eu falo que é você ser o caminho. Ser o caminho. Isso significa o quê, afinal, ser o caminho? Eu entendo, né, e trazendo um pouco, né, emprestado as questões as afirmações do espiritismo, né? Eu vou entender que todas as pessoas são médiums, são meios de comunicação. Uns mais fortes, outros mais fracos. O Dharma, para mim, nesse sentido, ele vai ser a tua capacidade de trazer a energia e expandi-la aqui neste mundo de uma maneira. Por exemplo, todo dia eu acordo de manhã, 5 horas da manhã, tomo meu banho ritualístico, faço minhas orações, meus mantras, etc, 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 etc. Isso para mim é um Dharma, porque eu estou ancorando através de mim uma energia. E essa energia, gente, é como um perfume. Não tem como você segurar ela, não tem como você bloqueá-la de alguma maneira. Ou seja, eu trago essa energia e ela vai parar aqui no meu vizinho, de cima, de baixo, do lado, outras pessoas passam aqui na frente, tudo mais. Dharma seria uma prática que você tem de trazer a tua mente para o presente, de trazer a sua mente com devoção, com amor, com carinho, com emoções positivas, e aquilo vai expandindo por meio de você. Você fazendo isso, você vai mudando a consciência do outro, que também daqui a pouco está fazendo isso, que vai mudando a consciência do outro, que vai mudando a consciência do outro, e daqui a pouco o mundo está melhor. O problema é que tem pessoas fazendo isso ao contrário, né? Negativamente. Então fica uma briga, vamos dizer, né? Então, Dharma, ele vai ser essa tua capacidade e a tua regularidade de fazer esse ancoramento de energia e ser um caminho para essas energias espirituais se ancorarem na Terra positivamente. Como você faz isso? Se é fazendo oferecimento de flor para uma estátua, se é só rezando, se é fazendo um terço, se é fazendo um mantra, se é meditando, não importa. Maharishi Mahesh Yogi, que foi o guru dos Beatles, hein? Ele fez uma pesquisa lá em Washington, né? E, resumindo, pesquisa para vocês aqui, ele colocou 4.000 pessoas para meditar, tá? 2 vezes por dia, 20 minutos por dia, durante 8 semanas, e mediu-se a criminalidade na cidade, que teve uma diminuição de 23%, tá? Em 8 semanas. Como que pode? Só porque 4.000 pessoas estão meditando, Washington, uma cidade enorme, vai diminuir a criminalidade? Porque a consciência começa a mudar, se tornar um caminho, um dharma, para um mundo melhor. Qual seria, né, a diferenciação um pouco de karma e dharma? Toda ação que você tem é um karma. Tá? Beleza? Então vamos em frente, vamos entender um pouquinho mais sobre karma. Onde é que está aqui? Ok. Continuidade da vida. Então, é inerente
dentro da astrologia védica e das ciências indianas, que a vida, ela é uma com múltiplas existências. Tá? A vida é uma só, a alma é uma, que vai vestindo corpos diferentes ao longo de inúmeros nascimentos. Tá? Assim como você agora, né? Tá com uma roupa, amanhã você troca, depois você troca, e assim você troca, etc, etc, etc. Tá? Então, quando a gente fala de karma, a gente está falando que essas ações vão criar impressões, isso não está escrito, tá? Vão criar impressões, e essas impressões vão criando ondas que vão se repetir na vida, criando um ciclo que eles vão chamar de samsara. É um ciclo de nascimento, de morte, nascimento, de morte, nascimento, de morte, porque o karma ele continua acontecendo, ou seja, as ações continuam acontecendo. E você vai vivendo vida após vida, após vida, após vida, após vida, curtindo. Né? Ou preferencialmente deveria estar curtindo. Então, alguns karmas, algumas ações vão ter repercussões negativas, né? Certo sofrimento, e outros vão ter repercussões positivas. Isso ao longo de existências. Tá? Muitas existências. A vida é uma só, tá? Mas as existências são múltiplas. Tá? Então, essa é uma das crenças. Quando a gente fala de karma, quer ver? Deixa eu ver se é o próximo. Não é. Mas, enfim, adiantando um que está na frente, né? Porque agora tirou esse assunto. Por que uns nascem ricos, outros pobres, uns doentes, outros saudáveis, uns brancos, outros pretos, outros amarelos, outros vermelhos? Por que isso acontece? Isso é, inevitavelmente, por essa perspectiva, por causa da lei do karma, que é essa lei da causalidade. Né? A lei da causalidade vai falar assim, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Simples assim. O que a gente vê naquele mapa, naqueles quadradinhos que nem você viu no meu? Você está vendo os efeitos. Efeitos de ações de minhas existências passadas somadas dos meus antepassados, meu pai, minha mãe, dos meus avós, que criaram impressões. E eu tenho que resolver aquilo, porque o universo ele é justo. Né? Ou seja, ele vai ter que equilibrar a balança. Né? E às vezes ele brinca demais, né? A balança fica assim, às vezes ele brinca de menos, a balança fica assim, e a vida ela se torna um jogo. É uma Mahalila. Né? Se vocês quiserem pesquisar depois, existe até hoje, o pessoal aqui no Ocidente já inventou uma terapia, né? Do Mahalila. É bacana. Tem um joguinho que é chamado de Escadas e Serpentes. Já viram? Escadas e Serpentes. Mahalila. Coloca depois no YouTube, no Google. Aí vocês vão ver um jogo, né? É indiano que fala que, na verdade, é uma educação, um sistema educativo sobre vida e morte, karma, isso e aquilo. Tá? É bem interessante. Então, quando a gente está falando de karma, estamos falando da lei da causalidade. E aí, existe esse equilíbrio que eu falei. E dentro da constelação familiar, hoje, desse sistema, né, de terapia, eles vão falar que a lei do amor é o equilíbrio de trocas. Ou seja, o amor ele é forte porque ele sabe entrar em equilíbrio. Qual que é a grande questão? A gente não sabe. Ele não sabe se equilibrar. É tão difícil estar equilibrado no mundo. Porque ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda, e fica difícil de você ficar, sabe, numa dinâmica mais centralizada. Né? É muito difícil isso. Okay? Então, o grande segredo, se a gente fosse falar de segredos, né, da astrologia como uma ciência de luz, né, é a gente olhar, como é que eu posso equilibrar a minha vida? Se tem planeta na casa 12, você vai ter que doar, inevitavelmente. Né? Porque a planeta na casa 12 é desapego, a doação é tirar de você, e se você não tirar, ficar querendo com você, o universo vai te tirar de alguma maneira ou outra. Vai quebrar teu carro, vai quebrar o computador, vai qualquer coisa. Vai ter que tirar. Então é mais fácil você se desapegar, né, do que o universo te tirar alguma coisa. Fui aprendendo isso ao longo do tempo. E agora com a astrologia, mais forte ainda. Ainda mais com Saturno na 12. Então tem que tirar de mim, não posso ficar comigo. Então, por exemplo, essa aqui é uma oportunidade minha, posso até estar sendo egoísta aqui nesse sentido. Né? Porque eu estou aqui, fazendo o que eu desapego. Estou falando assim, não estou ganhando nada, não estou querendo nada, só quero passar o conhecimento.
pegue conhecimento, faça o que vocês quiserem com ele, né? Tragam aquilo que faça bem para vocês, tá? Nesse sentido. Estou desapegando, estou tirando. E aí vem aquela coisa, né? Justiça, injustiça, pessoas nascem ricas, pessoas nascem pobres. Por que a pessoa rica, ela não pode ser rica? Por que ela não pode? Por que às vezes tem tanta raiva, né? Porra, aquela pessoa ali, com tanto dinheiro, porra, a gente aqui na merda. Vamos falar assim, perdão da palavra. Essa é a forma que você pensa. Entende? Mas por que isso acontece? Porque o karma, ela merece, está ali. Se ela não merecesse, não estaria ali. Ela não teria isso. Né? Mas às vezes descompensa em outros lados da vida. Às vezes uma pessoa pode não ter muito dinheiro, mas ela tem saúde. A pessoa está lá entupida de dinheiro, mas não tem saúde. Entende? Então tem muita coisa que o universo ele vai compensar. Será que a gente, nessa visão tão, mas tão ínfima que tem, podemos dizer que é justo ou injusto alguma situação? Complicado isso, né? Isso eu digo assim, não é para concluir nada daqui. Mas óbvio, a gente não vai falar, pessoa rica tem que ser rica, o pobre tem que ser pobre. Não, não é isso. Né? A gente tem que ajudar a humanidade a crescer para que todos encontrem, né, uma situação melhor da vida. Mas vai acontecer sempre ter pessoas pobres no mundo, sempre vai ter. Sempre vai ter pessoas doentes no mundo, sempre vai ter. Vai ter maldade no mundo, vai ter bandido no mundo, vai ter gente boa, vai ter. E essa é a qualidade do Bhumi, de Brito e Louca, que é esse mundo que a gente vive. Tudo bem? Então, mais do que falar que é justo ou injusto para a sua vida ou para a vida dos outros, é muito perigoso fazer isso. Porque a tua visão é uma visão ínfima de uma determinada parcelinha do tempo dessa existência. E não de inúmeras existências. Que loucura, né? Fui longe agora, né, pessoal? Estão até ficando meio zongos, assim. Né? Bem longe. Tá? Mas é só para provocar vocês. Tá? Tudo bem? Vamos em frente? Tá? Olha só, sobre a questão kármica, né? Então, Bhagavad Gita é um clássico indiano, né? Ele vai ter algumas palavrinhas ali interessantes sobre karma, né? Para aquele que nasceu, a morte é certa. E para aquele que morreu, o nascimento é certo. Portanto, na inevitável realização de seus deveres, você não deve lamentar. Isso aqui é Krishna, tá? Esse aqui tem azulzinho, né? Que está com a rédea dos cavalos. Tá? Ele fala para Arjuna, okay? Que é o amigo dele. E Arjuna, ele está no campo de batalha. Ele vai lutar junto com os irmãos dele, né? Com todos os parentes dele. Todos os parentes estão querendo matar os 5. Né? E aí ele fica relutando. Ele deixa assim o arco dele de lado. Ele fala, não, eu não vou lutar contra o meu professor, contra o meu tio, contra isso. Ele começa a lamentar a vida. Não. E Krishna fala assim, cara, pega teu arco aí, para de reclamar e vai fazer teu dever. É mais ou menos assim. Se você é um guerreiro, você é feito para matar, não tem jeito. Feito para conquistar, e é assim. Né? Essa é a famosa batalha de Kurukshetra. Mas eu não vou falar sobre o Bhagavad Gita, mas aqui é só um verso, né? Para a gente entender que o karma está ligado diretamente a isso. Se você está vivo, você vai morrer. E se você já está morto, você vai voltar a nascer de algum jeito. Tá? E assim a vida continua. Então não se preocupe se alguns karmas você não resolver nessa vida, na próxima você resolve. Ou se tem um problema com o marido, com a esposa, você fala assim, pô, tô com preguiça, não vou resolver nada nessa. Na próxima resolve. E assim vai. Não tenha pressa. Né? Não queira apressar a resolução dos teus karmas. Tá? Uma hora vai resolver, de um jeito ou de outro. Tá? Então, assim, a gente segue. Depois, esse senhorzinho chamado de Shri Yukteswar, ele escreveu um livro chamado Holy Science, né, que é um livro sobre astrologia. E ele fala, interessantemente, sobre como é que funciona a astrologia em questão kármica também. Uma criança nasce naquele dia e naquele horário em que os raios de luz celestiais estão em perfeita harmonia matemática com seu karma individual. Seu horóscopo desafiador, revelando seu passado inalterável e os prováveis resultados futuros. Olha só que interessante. Na perfeita harmonia matemática com seu karma individual. Ou seja, com as suas ações individuais. Ou seja, os resultados das ações que aquela pessoa teve numa outra vida, numa outra existência, né? Outra existência. Se encaixou, aí dentro do contexto espírita vai falar, opa, tô indo.
né? Achei lá o pai, a mãe, o lugar, o horário, o sol, a lua estão nas condições, vou lá, vou resolver esses problemas. Tem gente que escolhe resolver pouca coisa, aí tem uma vida mais pacata, mais ou menos tranquila, e tem gente que fala assim, sabe o quê? Com perdão da palavra, fala assim, foda-se, tô indo, vou resolver tudo numa vida só. Aí nasce com um planeta e tudo quanto é lugar difícil, e aí a culpa do astrólogo de ver aquelas coisas. Enfim, é a decisão que o espírito toma também, de chegar aqui nessa conjunção, naquele tempo, etc. Tá? O passado é inalterável. O futuro não se sabe. Tá? E aí, indo, transitando por um conhecimento mais ocidentalizado, tá? Existe esse livro, tá? Que vocês podem comprar, ver, tá? O Caibalion. Sensacional. Tá? Ele vai falar sobre as 7 leis herméticas ou as 7 leis universais. E lá vai falar sobre a lei da causalidade, que eu já acabei falando para vocês, que nada mais é que a lei do karma. Toda ação tem sua reação ou seu efeito. Tá? E todo efeito tem a sua ação, a sua causa. Ok? Então, tem a Lúcia Helena Galvão, que é da Nova Acrópole, ela tem uma série, a minha mãe, não sei se ela está assistindo aí, Rebeca, ela assistiu assim e ficou fã, né? Ficou fã da Lúcia Helena e realmente ela tem um poder, um conhecimento assim que é algo extraordinário. Gostaria de saber o mapa dela só para ver o Mercúrio que ela tem. Deve ser um Mercúrio extraordinário. Mercúrio é o planeta, né, de estudo, de fala, de expressão. E ela realmente tem uma coisa sensacional. Tá? E é aquilo, né? Tudo está conectado de alguma maneira. O que os seus pais fizeram vão estar, essas memórias vão estar aqui nas suas células. Você veio de 2 células deles, você veio de um ovário e de um espermatozoide. Você veio disso. Não nasceu de um alface. Né? Então, você tem que ver que existe a energia de ambos ali. E que de ambos veio dos avós, dos seus avós, dos seus tataravós. Eu cansei de ver mapas de pessoas que tinham pais, avós e bisavós em regiões do interior do Brasil com maldição de serpente dentro da concepção da astrologia védica. A gente vê algumas maldições ali. Pessoas que, sabe, avô era cangaceiro, né? Ou a pessoa ela derrubou um monte de árvore para criar terrenos, etc, 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 sabe? Aquelas pessoas que começaram meio que a desbravar, né, áreas de construção e tudo mais. Então, os avós, bisavós que fizeram isso, eles desrespeitaram a natureza, de certa maneira, que os seus descendentes, por algumas gerações, vão ter que limpar aquilo. E aí a gente chama de maldição de serpente, porque a serpente é o símbolo também, né, que envolve a terra. Aí a pessoa ela tem alguns problemas, dependendo, né, de aquela maldição. É como falar agora aqui para vocês. Mas é impressionante. Por quê? Os antepassados têm ações que vão ficar nas memórias deles, no espermatozoide dele, que vai passar para você, que vai passar, etc, etc. E assim vai, até que se limpe. Né? E aí eu chamo de toxina hereditária, uma agrotóxico, né? Tipo um agrotóxico. Então, eu não sou especialista nisso, mas é o seguinte. Se eu compro uma maçã no mercado, né, cheia de agrotóxico, ela foi plantada lá com agrotóxico e tudo mais. Né? Eu falo, sabe o quê? Eu vou virar um cara da natureza, na paz, já, né? E quero purificar essa maçã. Eu pego aquela sementinha, planto a semente. Sem usar agrotóxico agora. Vai crescer uma árvore, vai ter novas maçãs, porém aquelas maçãs vão ter agrotóxico. Mas você fala assim, ué, mas eu não usei agrotóxico, como é que ela tem aqui? É porque tinha naquela semente. Já tem menos. Agora, se você pegar essa nova semente e plantar na terra, a terra vai purificar nessa nova existência daquela semente e vai ter menos agrotóxico, mas ainda vai ter. Aí você pega aquela semente da 3ª geração, planta, vai ter uma nova árvore, novas sementes com menos agrotóxico e assim por diante. Então, a terra, a gente pode chamar, dentro dos planetas aqui que a gente tem no nosso sistema, como o grande sistema de reciclagem, né? de limpeza, na verdade, dessas toxinas que a gente carrega como espíritos. Né? Então, a gente só pode limpar nossos karmas aqui. Né? A gente pode colher nossos karmas depois da vida? Também pode. Tá? E aí vem o conceito de céu, inferno, né? do
o cristianismo, que também tem dentro do hinduísmo, todas as linhagens indianas, que as tuas ações aqui também vão determinar tempos de vida em outros planetas, em outras existências e tudo mais. Mas, isso é muito metafísico para nós agora, não vamos entrar. Já estou falando de coisas muito doidas aqui. Espero que vocês não estejam ficando doidos que nem eu, mas faz parte do processo. Tá? Eu quero mostrar ao vivo para vocês como que a gente vê um mapa, né? Olha, né, esse processo aí. E curiosamente, hoje está um dia interessante. Tá? Esse aqui é o programa que eu uso de astrologia védica. Tá? Eu coloco os dados, né? Então, vocês estão vendo os dados aqui, né? Dia 25 de junho, hoje, tá? Às 19h30. Ok? Então, dia de hoje. Então, alguém nascido hoje aqui em Balneário Camboriú, nesse horário, tá? Tem esse mapa natal. Esse serzinho aí, tá? Que nasceu aqui em Balneário, ele vai ter algumas questões para resolver na vida. Tá? Lembra que eu estava falando sobre questões hereditárias, tudo está conectado, né? Uma das coisas que a gente mais analisa no começo do mapa é ver se existem planetas nas casas mais difíceis, né, os mais desafiadoras, ou que trazem, né, efeitos de ações mais complexas de outras existências dos seus antepassados. É a casa 6, 8 e 12. Aqui vocês não vão saber o que é a casa 6, 8 e 12, mas eu digo para vocês. Tá? A casa 6 vai ser onde está esse RA, SU e ME. Aqui onde está meu mouse. Tá? Aqui quer dizer Sol, Rahu e Mercúrio. Tá? A casa 8 vai ser onde está essa Lua, Moon, entendeu? Ketu, que é aquele nódo que faz o eclipse, tá? Ele vai estar na casa 12. Ou seja, essa pessoa que nasceu hoje 7h30 aqui, ele já tem efeitos kármicos de uma vida não tão interessante numa outra existência. Simples assim que a gente vê. Tá? Porque a casa 6 é a área da vida que a gente chama de doença. Tá? E inimigos. Okay? E aí, se tem planetas aqui, a pessoa vai ter que enfrentar isso de alguma maneira. Né? E aí, Rahu, junto com o Sol, aquele que causa o eclipse, e Mercúrio retrógrado domiciliado, são fatores que vão fazer essa pessoa ter muitos inimigos, e provavelmente seja até aluno, se caso ele se torne professor. Tá? Discípulos, pessoas que sigam ele, ou até mesmo filhos, dependendo. Tá? A casa 8 vai falar sobre longevidade. Né? E a Lua na casa 8 é o pior lugar para ter longevidade. Né? E olha só que interessante, né? Como a gente fala de vidas passadas. Quer ver? Estão vendo que existe esse Moon in 8th House? Tá? Isso aqui, esse termo Maranakarakasthana, ele é um termo que, para uma pessoa que tem essa lua ali, tá? Vai falar o seguinte, olha só, está sentando aqui mais confortável, porque é um tema difícil. Essa pessoa, ela provavelmente ou se suicidou numa outra vida, ou ela, assim, não cuidou do corpo, se teve algum tipo de flagelo, qualquer coisa do gênero. Ela não cuidou de si, não cuidou do quê? Disso aqui, ó, desse pedacinho de carne, essa bolotinha de gordura que você tem. Ela falou assim, eu não quero saber dessa existência. Ela começou a descuidar de si mesma. A gente encontra isso aqui em depressivos. Né? E a pessoa se mata, ou se mata a longo prazo, o que vai acontecer? Ela nasce na próxima vida com a lua ali. Okay? Porque vai mostrar uma tendência da pessoa não cuidar da própria vida. Então, para uma pessoa que nasce assim, a primeira coisa que eu falo para ela é o seguinte, ó, na hora que você começar a tiver pensamentos depressivos, já comece a ir para o psicólogo, antes mesmo, já recomendo, já vai antes, porque na hora que essa lua fica ativa, na hora que, né, aqui no caso o leão fica ativo, essa pessoa ela pode ter esse tipo de pensamento. As situações na vida dela podem fazer com que ela volte a pensar igual na outra vida. Nossa, pessoa que ela já mostra que ela vem carregando algo muito antigo. Ela precisa curar nessa vida de algum jeito. Nossa, pessoa ela tem que fazer psicoterapia, não tem escolha, vamos dizer assim. Ela precisa, faz parte. Então, é um karma muito difícil. De todas as casas, a 8 sempre é mais difícil. Né? Porque ela fala muito sobre isso. A casa 12, Ketu lá, casa 12 já não é tão assim, das 3 ela não é a mais light. Né? E Ketu, ele é o planeta do desapego também. Ele estando lá, não vai ser tão ruim, né? Mas provavelmente a pessoa não vai viver na terra natal.
Então, provavelmente, se ela nasceu aqui em Balneário, ela vai sair daqui, provavelmente vai sair do Brasil. Essa é uma tendência normal. Quando maléficos ficam ali, principalmente que a pessoa ela vai sair da terra natal, não tem jeito. Ela não vai gostar daqui, não vai gostar das pessoas, né? Então, essa é uma das nossas inferências a partir dessa análise. Okay? Saturno na 1 também ali não é bom, né? Junto do AS, etc. Né? Esse Saturno aqui para ela também mostra que em outras vidas ela praticou. Então, presta atenção, hein? Vocês aí, que se vocês estão aqui, provavelmente vocês já fizeram alguma magia, já fizeram algum feitiçozinho em casa. Todo mundo faz alguma coisa. Vocês estão numa palestra de astrologia, né? Vocês já fizeram alguma coisa do gênero, ok? O que acontece? Uma pessoa que tem Saturno na casa 1, tá? É aquela pessoa que na vida passada ela praticou muitas magias para benefício próprio, esquecendo do bem-estar dos outros. Ou até magias de amarração, isso ou aquilo, né, para prejudicar os outros, etc. Uma pessoa ela praticou os tantras, praticou as magias, os mantras, etc., para benefício próprio e, enfim, egoístico. Aí Saturno vem na casa 1, que vai trazer reumatismo para ele, vai trazer problemas, vai trazer muitas questões. Apesar de que ali vai fazer ele trabalhar bastante também. Tá? Então, não é das piores posições, mas traz questões de saúde muito graves. Tá bom? E assim a gente vê como as estrelas estão indicando, já chegando ao fim aí quase nossa palestra, como as estrelas e planetas estão indicando que os efeitos das ações, os efeitos dos karmas. Mas isso é só uma indicação. Não é um fatalismo. Ok? Então, se às vezes a pessoa era tão abençoada, porque se você vê aqui, é tão complexo a astrologia, existem tantos mapas dentro desse mapa que eu estava falando para vocês, que pode ser que em um determinado momento, uma dessas divisionais que a gente chama, vai ser ativada algo especial ali, que vai fazer a pessoa ouvir a voz do seu anjo, e daqui a pouco ela está fazendo caridade. Ela fala assim, não, tem algo aqui que me faz dar comida para as pessoas aqui toda quinta-feira, não sei. Sabe, eu decidi isso e algo do meu coração. E ali você vê, vamos supor, né, uma posição difícil e sei lá o quê, mas você vê que não tá ornando. Já tive várias vezes assim, fazendo astrologia, falou, ó, tem um problema aqui. Mas você já fez alguma coisa relacionada a isso? O que me fala um pouco mais da tua vida? Ah, a pessoa ela fala dos karmas, das ações caridosas que ela faz, etc, etc. Ah, tá explicado, ela já fez a compensação de forma intuitiva na vida. Né? A pessoa ela seguiu o caminho, ela tomou decisão. Isso é o que é mais importante. E Saturno, que é o planeta mais odiado, né, dentro das concepções da astrologia, porque ele traz coisas difíceis mesmo, né, para a vida, ele mostra para a gente o seguinte, dentro das histórias e mitos, né, que ele que determinou, junto com Ishvara, junto com Deus, né, nesse sentido, que o horóscopo não determinasse a vida das pessoas, mas que fosse só uma indicação, que o mais importante é o karma, são as ações, e não o que está escrito no mapa. Né, para uma área de vendas, eu estou dando um tiro no meu pé. Ela fala, como assim? Não é importante o mapa? Fala assim, ó, é legal, é bacana, você começa a ver várias coisas, tem vários insights. Mas, cara, se você não tiver ações para mudar teu comportamento, mudar teu caráter, fazer os cursos, fazer as vivências, de nada adianta ver o mapa. Né? E aí, para finalizar, eu digo assim, ó, somos surfistas boiando no mar. Você está em cima da tua prancha. As ondas estão vindo. Essas ondas são as mensagens do universo para você poder curtir a vida e crescer. Porque isso você surfa para poder curtir a vida. Né? A onda vem. Se você não subir, né, se você não fizer ali as primeiras batidas, né, de braço, de perna, não pular em cima da prancha na hora da onda, a onda vai passar e nada vai acontecer. Entende? Isso é karma. Isso é ação. Você está ali paradinho. Se você não começar a se movimentar, a pular em cima da prancha para poder surfar, você vai ficar só no mar boiando. Daqui a pouco, às vezes, você está tão distraído que vem uma onda e te dá um caixote. Aí você fica lá se afogando. Mas por quê? Porque você se distraiu. Você esqueceu que você está no mar é para surfar, para aproveitar as energias que estão ali e curtir a vida. Né?
num jeito positivo, bacana, né, que cresça. Essa que é a grande ideia de a gente ver um mapa, entender sobre o tempo. Tá? E cada tempo é um tempo. Né? Então, existem várias ativações aqui, né? Por exemplo, essas análises aqui são as datas de ativação dos signos, né? Que vão falar quando que vai ser a vida mais bacana, não, que área da vida que vai ser mais importante para aquela pessoa. Né? Então, em 2088, essa pessoa vai ver aquela casa 8 lá na luz. Né? Então, menos mal. Né? Pelo menos ela já vai estar, né? 88, vai estar com 68 anos. Então, aos 68 anos, se ela não ter feito nada durante a vida, ela vai ficar lá sentindo os efeitos daquela lua na casa 8. É o que eu falei agora no começo. Então, aqui a gente sabe os tempos que vão acontecer as coisas na vida das pessoas. Ou pelo menos tem uma tendência de observar, né? Quando vai acontecer, o que vai acontecer, se é um planeta bom, não é, etc. Mas tudo depende de você. Tá? Esse é o recado final. Tudo depende do quanto você está se dedicando para crescer, para, como uma semente, quebrar a casca e servir ao mundo com esse amor incondicional que é a própria natureza. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Será que era isso? Será que tinha mais alguma coisa para falar para vocês? É isso. Guilherme, nós temos aqui alguns comentários. 9 horas em ponto, quer tá? Isso, legal. Olha, JMC, não consigo identificar o nome, mas tem uma pergunta interessante e diz assim: tem como saber se estamos criando um novo karma ou se estamos pagando? Por exemplo, a pessoa A ajuda a pessoa B. A está compensando ou está sendo criado um novo karma que B tem que devolver depois, numa próxima vida? O que tem que devolver depois, né? Essa é uma boa pergunta. Tá? E aí, qual que é o grande segredo quando a gente fala em ações altruístas, né? Na Índia existem até alguns mantras nesse sentido, tá? É assim, quando você faz a caridade, não é você que faz a caridade. Ele fala Krishnara Paramastu, ou Chakra, Shri Chakra Paramastu, que é como assim, não sou eu que faço isso, mas é Deus, ou a divindade, ou é Krishna, ou é outra coisa. Eu aqui só estou sendo um veículo. Né? Então, é como se fosse uma dissociação. Aí você consegue ser altruísta de verdade. Então, a caridade, por mais que você faça orientado, né, por uma análise astrológica, é preciso criar um sentimento de que aquilo você não está querendo, né, para benefício próprio. E essa que é a parte difícil, porque somos egoístas por natureza. Se você faz isso pensando no bem, não, isso aqui vai fazer bem para mim, porque o astrólogo falou, aí você está fazendo esse ciclo contínuo de, não, aquela pessoa vai ter que fazer depois. Se você dá para a pessoa algo e lá dentro de você, você quer que ela te agradeça, não está tendo um bom karma. Isso não é um caminho altruístico. Tá? Se você dá e a pessoa não te agradece e fala, pô, mas que filho da mãe, cara, nem me agradeceu. Você que tá precisando reajustar as tuas concepções de karma, né, de caridade, etc. Tá? Então, essa aqui é a grande dica. Tinha uma pergunta anterior aqui da Rosário. Quando eu faço os mantras japa, é benéfico fazê-los, então, nos horários específicos dos planetas? Você ganha mais energia. Tá? Então, quando você faz no dia, você já ganha, né, mais energia. Então, a Rosário aprendeu comigo o mantra do Atmakaraka, que é a essência da alma. Né? E aí, se no dia da alma, né, que é, se não me engano, da Rosário é do Sol, né? Então, domingo, ela ganha mais energia, ou seja, você tem mais sintonia. É como um telefone, né? Existe um número específico, você ligou, você conectou. Tá? Então, domingo é o dia do Sol. Então, tudo que eu fizer em relação ao Sol vai ter uma ligação direta. Tá? E aí, se você conhece as horas regidas do Sol ao longo da semana, você fazendo ali, você ganha mais energia para aquele mantra. Há mais conexão, você sente mais, é algo mais perceptível. Tá? Mas, para iniciar o mantra, como eu ensinei, é no dia e depois você pode fazer em qualquer outro horário. Tá? Mas você sabendo os horários, você sempre ganha mais poder de sensação, né, e aprofundamento na meditação.
Gui, tem também uma questão aqui, eu vou trazê-la, mas também queria deixar o convite para que quem quiser abrir microfone e trazer a pergunta via áudio, né, também fiquem à vontade. Mas a pergunta é sobre o karma coletivo. Então, por exemplo, você é brasileiro, né? Sim, E somos aí tem brasileiros. Temos um karma somos. coletivo. Então, aí tem as decisões que são feitas em nome do Brasil e todo o povo, né, de alguma Isso. forma se responsabiliza por isso. Assim como na Alemanha, Hitler e aí os alemães ou os judeus Isso. e assim por diante. Você podia falar um pouquinho Uhum. mais sobre essa ótica do coletivo, Uhum. karma coletivo? Sim. Existe uma forma de estudo, eu ainda estou bem criança ainda nessa forma de estudo. Criança, eu digo que eu não foquei ainda tanto nisso, né? É que não é muito no meu contexto, mas é mais por curiosidade. Mas chama-se astrologia mundana, né? Eu faço o mapa astrológico do Brasil, do estado, da cidade, né? E vejo o que está acontecendo, né? Quais são, aí é como se fosse eu ver o karma coletivo daquele país, né? Ou daquele estado, ou daquela cidade, ou até daquele bairro, dependendo, né? Então, Uhum. tem as informações, você consegue fazer o mapa e averiguar. Tem um dos meus professores, né, dos rituais que eu faço, ele está sempre envolvido nessa questão política e ele consegue dar vários toques. Ó, nas eleições agora dos Estados Unidos. Ele já deu várias situações, ó, vai ter tal pré-candidato, de acordo, ele deu uma live, né? Ó, de acordo com o mapa dos Estados Unidos, o mapa da pessoa, etc, etc, ó, esse aqui não vai ser. E realmente, não foi, né? E os candidatos que ele previu que iam ganhar, ganharam, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente vai entender como uma parte do organismo, é como um braço, né? Então, o Brasil, Uhum. outro braço é Estados Unidos, cabeça é Índia, sei lá. Então, tudo isso faz parte do planeta Terra. Então, nós termos encarnados, né, ter encarnado aqui no Brasil é por causa de um karma também que a gente veio. Uhum. Agora, mais profundamente, eu realmente não vou saber te falar Ok. por que a gente está aqui. Assim, o mapa natal, ele é um só. Tá? Que nem aqueles que vocês viram ali. Aquilo ali é vamos supor, né? Um mapa natal de uma criança que nasceu hoje aqui em Balneário às 7h30 da manhã. Então, aquilo nunca vai mudar. Por mais que faça mantra, faça caridade, faça jejum, faça isso, faça aquilo, use anel astrológico. Tem várias coisas para tentar, né, compensar as negatividades. Tá? Mas o teu mapa é aquele, é uma vez que você vai fazer na vida. E, só que o que acontece? Existem estratificações, né? Então, aquilo eu vejo, por exemplo, são grandes períodos. A Lua, um período de 10 anos, Sol, um período de 6 anos, Saturno, um período de 19 anos. 19 anos, né, que vai estar Saturno ali. Será que é só aquele resultado que eu vou ter? Tá? No geral é, mas pô, 19 anos é muita coisa para medir. Então, o que existe? Existe um mapa de revolução lunisolar, né, que é o cálculo exato todo ano onde é que o teu Sol está, em referência à tua Lua, quando os dois se encaixam no mesmo lugar, todo ano, aquele é teu aniversário astrológico. Né? E aí aquilo vai determinar como que vai ser o teu ano ao longo daquele ano. Né? Simples assim. Então, nessas análises que a gente faz anuais, principalmente a gente olha a casa 8. Né? Como eu falei, casa 8 são das transformações, são os karmas compulsórios, são aquilo que, assim, que vai ter que acontecer. E normalmente é negativo. Né? E aí eu brinco assim, né, Ana e todo mundo. Quando você tem planeta na casa 8, é tipo, eu preciso ir no banheiro. Não tem o que fazer, você tem que ir no banheiro. O mais importante é que tenha uma patente perto de ter, perto de você, algum buraco para você ir. Esse é o mais importante, porque vai acontecer. Então, existem algumas formas de a gente olhar o karma assim também. Existem efeitos que eu vou ter que passar nessa vida. Então, se no mapa anual tem planeta na casa 8, opa, alguma transformação muito grande vai acontecer na vida daquela pessoa naquele período de 1 mês, 2 meses que a gente consegue ver. Tá? E aí a gente pode ver divisionais, né, específicas, existem muhurtas, é tipo assim, vou casar, qual que é a melhor conjuntura, né, astrológica para o meu casamento junto com fulano. Aí abre o mapa dos dois, vê como é que tá os planetas, os trânsitos,
né, para ver aquilo. Então, existe também essas especialidades. E tem uma curiosidade, isso é algo que eu vou estudar ainda esse ano, começar a estudar, que é chamado de prashna. E prashna é pergunta em sânscrito, né? Em que se eu tenho uma pergunta, tipo, onde foi parar o meu tênis? Tá? Pode ser assim mesmo. Onde foi parar meu tênis? Aí eu abro o mapa astrológico e eu consigo ver onde é que está meu tênis. Então, existem maneiras de saber. Né? A pessoa está com sofrimento. Né? O mapa fala para ela assim, ó, pô, era para estar tudo bem naquela época, mas ela está sofrendo um monte. Né? Você vê trânsito, não tem nada de trânsito para acontecer. Você olha o mapa, não tem nada para acontecer. Está sofrendo um monte. O que está acontecendo? Aí é só o Prashna para dizer. Né? E aí ela pode dizer inúmeras coisas, desde magia negra, de espíritos, até de qualquer outra coisa. Então, Prashna também é uma das possibilidades. A astrologia védica é muito ampla, muito extensa. Né? O nome em sânscrito de astrologia védica é Jyotish, que quer dizer luz. Só com luz, né, você consegue se mover. Então, é um mapa, literalmente é um mapa, né? Então, tem um mapa, eu sei o que tem, e aí eu vou movendo-me, ou seja, vou tendo ações para poder seguir minha vida com mais equilíbrio e mais objetivo. Imagine que você está vendada ou está numa sala com as luzes todas apagadas. Né? Não tem luz entrando. Para você, você pode imaginar que está tudo mil maravilhas ali. Né? Tudo certo. Na hora que acende uma lamparina no canto daquela sala, você enxerga a zona que está. Né? A bagunça que está naquela sala ou naquela casa. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É tipo pegar o guarda-roupa do filho e você olha assim, Senhor amado, o que eu faço? Né? Ou você deixa ali o armário todo bagunçado, ou você vai chamar o filho e falar, cara, arruma isso aqui. Né? Ou você vai ter que tirar aquilo ali e arrumar, de algum jeito. Mas se você fica no escuro, para você vai estar tudo perfeito. É aquela coisa da ignorância. Né? Quando você é ignorante, está tudo perfeito. Nada está errado. Né? Então, a astrologia ela vai ver o que está acontecendo, vai ter acender uma luz, e aí você vai ter que tomar uma decisão. É que nem eu falo ali, pô, a pessoa vai ter depressão, tá chegando a lua ali. É que nem eu fiz ontem. Hoje, na verdade, né? Comecei ontem, terminei hoje. O mapa de uma menina de 8 anos, né? A mãe pediu para fazer, a filha dela, né? E aí, o mapa dela tá ali, passando a lua na casa 8, que nem tá acontecendo aqui hoje. Eu falei, tua filha tá passando um período difícil, ela tem que ir no psicólogo. Ela já confirmou algumas questões emocionais da filha, etc. Nunca vi a filha dela, em foto. Mas já falei para ela, ela precisa de um psicólogo, porque ela vai estar, durante esse período, vai sofrer traumas, vai ter problemas, e ela precisa, essa é a ação. Ela precisa de um acompanhamento. Entende? Olha que bacana. Né? Esse aqui é o sentido da astrologia, não é só fazer mantras, nem nada, a gente tem que agir. Já é menos mal, sabe, Ana? Não ter planetas em nenhuma dessas 6, 8 vezes já é assim, olha, né? Uma pessoa já, teoricamente, né, num primeiro olhar, ela já não tem tantas coisas ruins na vida. Mas aí vai depender o quê? Se o senhor daquele signo está bem colocado, né, ou daquela casa, né, está bem colocado. Né? Por exemplo, ali que a gente viu, o Sol era o regente da casa 8. E o Sol ele estava junto com Urano e Mercúrio retrógrado em Gêmeos, o que traz uma energia muito ruim para o senhor da 8. Né? Ou seja, ele vai ter doenças muito graves, essa pessoa. Tá? Até problemas de pele, principalmente. Tá? Porque Mercúrio é a pele, né? E Rahu e Sol trazem muito calor para a pele. Então, é uma pessoa que vai ter muito problema de pele. Tá? Pode atrasar, inclusive, a longevidade dela. Tá? E se não tivesse, se a Lua não tivesse ali, eu ia fazer a mesma análise. Okay? Então, aí a gente vê as condições do Senhor da casa 8, do significador da casa 8, que é Saturno, né? Para ver se realmente não vai ter nada. Então, só o fato de não ter quer dizer que tem menos força gravitacional ali naquela casa, menos mal. Né? Porque cada planeta é uma força gravitacional. Quanto mais planetas, mais força gravitacional naquela casa acontecendo. Então, não tendo na casa 8, opa, é um alívio. Mas aí depende das outras colocações. Assim que a gente analisa.
mais planeta tem, mais vai ser o centro da vida daquela pessoa. Tem uma pessoa que eu atendi, ele tinha 4 ou 5 planetas numa casa só. Nossa. Então, assim, na casa 2, né, que fala sobre família, né? Então, a vida daquela pessoa vai ficar em torno da família ascendente, né? Pai, mãe, etc, etc. Vai ficar ali, porque uma das análises que a gente faz é essa. Qual a nossa maior lição kármica? Onde tem mais planetas dentro de um horóscopo? Né? Porque tem muita força gravitacional ali. Então, aquele assunto vai ser muito importante para ela. Não, é como se fosse um prédio, né? Então, você tem prédio, depois várias regiões, né, naquele prédio. Se eu vejo lá, que nem eu vi ali, 6, 8, 12, né, com planetas, né, falei para vocês. Por exemplo, ali, com a Lua na 8, eu sei que vai ter problema com a mãe. A pessoa vai ter problema com a mãe, inevitavelmente. Né? Só que para eu ter certeza disso, eu tenho que olhar mais 2 mapas, né, daquelas derivadas, que é o Navansha, que é o D9, que fala sobre o caminho da alma no mundo, né, especificamente. Se eu estiver na mesma posição ou estiver aflita do mesmo jeito, opa, está confirmando. Se na D12, que fala sobre minha relação com os meus pais, né, e até a longevidade deles, também a lua estiver aflita, aí está confirmado, pô, realmente vai ter problema com a mãe. Mas, se só na 1 mostra um problema e nas outras não, muito pelo contrário, às vezes mostra bênçãos, mostra aspectos positivos, aquilo tudo já vai ser compensado de alguma maneira. Pode ter até uma coisinha ou outra, mas ok, passa. Então, as divisionais, elas vêm para trazer confirmações do que a gente vê naquela primeira. Aquela primeira é a principal. Sempre vai estar alguma coisa. Eu preciso confirmar, porque senão é um gêmeo, né? Então, como é que eu vou? Pô, gêmeos, teoricamente, vão ter o mesmo mapa. Né? Então, como é que eles vivem de maneira tão diferente? Então, aqueles minutos, né? 2 minutos que um nasce de diferença do outro, é o suficiente para aquelas divisionais mudarem tudo. Né? E por isso que eles são tão diferentes. O mapa é igual, só que as outras predisposições do mapa muda bastante. Tem um ali que é o D30, não sei se chegaram a ver, mas D30 fala das nossas sombras, fala daquilo que a gente mais rejeita, né, que são as nossas falhas de caráter, tudo que a gente vai enfrentar nesse sentido. E eu sempre falo para os meus clientes lerem aquele livro Efeito Sombra, do Deepak Chopra. Né? Então, ali a gente vê todas as nossas falhas. Né? Eu, por exemplo, tenho a tendência de ser ciumento. Né? Não talvez no sentido de relacionamento, que realmente não sou, mas pode ser, né, durante esse período de Mercúrio que eu estou passando agora, um conhecimento. Entende? Mas agora eu já tenho luz sobre isso. Né? Opa, já deixar esse ciúme controlado aqui. Entende? Existem 6 sombras pela astrologia. Que é a raiva, ciúme, luxúria, preguiça, ganância e ilusão. Né? São esses 6 aí. São 6 falhas de caráter, ou 6 pecados capitais. Interessante que em diversas culturas as sombras elas apontam para as mesmas coisas porque o ser humano é um só, né? Então é muito importante que a gente encontre um caminho onde a gente se sinta apoiado para o processo de autodesenvolvimento. E eu queria destacar diante disso, Gui, alguns pontos que você trouxe que eu acho que vale a pena, né? Que planetas são indicadores, não existe fatalidade nem determinismo. Né? Eu acho que isso é extremamente importante destacar, e isso me remete, a uma coisa, eu digo, é um ato falho aqui, né? Repete, porque é uma frase que me acompanha. É uma frase que está no altar de um santuário aqui em Londrina, do Mãe de Deus, do Colégio Mãe de Deus, que diz assim: nada sem vós, nada sem nós. Ou seja, existe toda uma arquitetura divina, né, de apoio para a nossa evolução. Mas a nossa evolução depende da nossa ação, das nossas escolhas, do nosso comprometimento. Então é necessário
assumir de fato a autorresponsabilidade por isso. E me parece que todo o convite, qualquer que seja a cultura, qualquer que seja a tradição, qualquer que seja o conhecimento desses caminhos, né, de desenvolvimento, vai passar pelo trabalho da virtude, de desenvolver e ancorar a virtude em ações concretas, né? Começando pelo sutil, pelo pensamento, pelas escolhas emocionais, na luz da consciência, e ancorando isso mais e mais no nosso caminho, né? A cada fase, enfim, adolescência, juventude, vida adulta, escolha da profissão, como vive isso, como vive aquilo, né? Qual a qualidade que a gente imprime nas coisas que a gente faz. E também gostaria, só para fechar, destacar essa questão da responsabilidade, que não é só com a nossa vida, é com todas as vidas que a nossa vida impacta, né? Porque a nossa vida vai impactar, querendo ou não, ela tem impacto sobre todas as vidas com as quais a gente convive de uma forma direta, ou todas as outras que fazem parte desse tempo e espaço, né? De forma indireta. Isso também me remete às pesquisas do Instituto HeartMath e o campo mórfico, né? Enfim, toda a ciência moderna, ela vem, de alguma forma, comprovar conhecimentos que são milenares, né? E para os quais a gente só agora está acordando, porque existe dentro da nossa... dentro das nossas limitações, uma ciência que fala, não, olha, realmente, né? Esse conhecimento pode ser validado, e aí a gente, então, abraça, porque tem uma ciência agora moderna. Sim, vamos colocar meditação nas empresas agora. Exatamente. A meditação nas empresas porque foi comprovado, né, etc, etc. Exatamente. Então, como a vida convida sempre a gente a exercer essa questão de virtudes, né? Eu queria destacar aqui uma participação de uma pessoa, a irmã Lina, que nos acompanha, da Casa de Apoio. E ela... que bacana. A irmã Lina, a irmã Pushpa, a irmã Evelyn, todas as irmãs ali, a irmã Marina, né, que fazem um trabalho sensacional, e elas têm, de fato, esse comprometimento, né, dentro de uma cultura cristã, que é um pouco diferente, né, dessa tradição que a gente viu hoje, mas esse compromisso de não só viver a virtude, mas também ser um exemplo para que outros abracem esse compromisso com a vida do conjunto, né, da comunidade. Então, quero agradecer a participação da irmã Lina aqui com a gente. E não sei se tem ainda alguma outra pergunta, alguém quer fazer um comentário? Eu queria só... Entendo um pouco do contexto. Mas uma coisa bem interessante é assim, no começo eu trouxe um exemplo sobre o tempo e família, né? Mas não quer dizer que a família é sempre importante. Isso sempre vai variar de cada pessoa, tá? Então, como que você vai usar o teu tempo vai depender de você. Nem sempre a família é mais importante. Para cada pessoa, de novo, tem olhares diferentes, né? Uma vez eu fiz uma pergunta para um grupo de adolescentes, né, que eu dava aula para adolescentes, né, o que é mais importante para você que você jamais largaria a mão agora no mundo? Uma respondeu, meus livros. Um ou outro respondia a família, né, tal, normal. Eu falei, meus livros. Apaixonado. Não, e daí eu perguntei, tá, e a família? Não, não. Família tudo bem, mas meus livros eu não vou largar a mão. Então são os valores. Então vamos deixar claro assim. O teu tempo é o precioso. Como você vai dedicar ele é como uma oferta para Deus, né, podemos dizer assim. Com quem você vai dedicar, como você vai dedicar. Não tem ninguém da família. Só dessa família, dessa existência, né, vamos dizer assim. Okay? Então, comece a olhar para o mundo como sua família. Tá? Existe um termo em sânscrito, mas agora esqueci como é que se fala. Vasudeva, Kutumbakam, uma coisa assim, não lembro. Né? Mas como assim, como o mundo é minha família, a tradução. Entende? Então, como a dona Lina falou, entender as pessoas como minha própria família. Então, como é que eu cuido da outra pessoa? Como é que eu me dedico às outras pessoas como meu pai, como minha mãe, como meus irmãos, como meus filhos. Né? Então, essa que eu acredito que seria uma perspectiva do uso do tempo. E você vai naquilo que o teu coração estiver pulsando mais forte, né? Nem o que a astrologia fala.
A gente tem indicações para a astrologia? Tem. Mas se teu coração não parte ali, aí acaba sendo mecânico. Tem que, eu vejo lá um grupo de dependentes químicos que precisam de ajuda, né? E meu coração bate forte no sentido, pô, preciso ajudar aquelas pessoas. É lá que você vai fazer e é lá que você vai ajudar. Obrigada. Independente do que o mapa fala. Obrigada. Bom, Maravilha. é Bom, isso, né? Sim, eu queria só compartilhar aqui um convite, Isso. Guilherme, só para a gente fechar, fechar com esse aviso sobre um próximo evento que a gente inicia no dia 7 de julho. Então, queria convidá-los, se vocês souberem de alguém que está precisando, está buscando uma jornada meditativa sem cunho religioso, nós teremos 8 encontros fazendo essa jornada de muita gentileza, de muito cuidado para integrar a meditação na vida prática. E o programa, ele envolve os fundamentos da autoconsciência, essa autoobservação, começando pela respiração, o básico, como modular as emoções através da respiração. Lembrando que não tem nenhum cunho religioso, né? A gente está buscando viver a vida em sua plenitude, a partir de dentro, né? De dentro para fora, com o autoconhecimento, a autoconsciência e o apoio do grupo. Então, tem um programa bem interessante, quem se interessar, a gente encaminha e estão todos convidados aí a estarem com a gente nessa jornada também, e tem vários outros eventos que a gente está programando, todos convidados a nos acompanharem nas redes sociais, Facebook, Instagram. À medida em que a gente vai confirmando as agendas, a gente vai também publicando lá. Então, eu quero agradecer demais, Guilherme Guise, pelos conteúdos compartilhados, pela oportunidade, pelo teu tempo, né? A gente falou de tempo, a preciosidade do tempo, você doou o teu tempo. Eu que agradeço o tempo de vocês estarem aqui me escutando. Então, também, em nome da Luminária, agradeço a todos vocês que nos acompanharam nessa noite. Agradeço a irmã Lina e a todas as irmãs da Casa de Apoio, e que fazem um trabalho essencial para a nossa comunidade. Então, que todos tenham uma ótima noite, que a gente possa também estar juntos, né, mais vezes, e passando por esse processo de uma forma tranquila, toda essa pandemia, tudo que acontece, que a gente possa manter o nosso equilíbrio interno e sair disso tudo realmente mais engrandecido. Então, um beijo grande para vocês. Guilherme, muito obrigada a todos. Eu que agradeço a todos aí também por estar aí, né, compartilhando esse tempo comigo, né, e agradeço realmente de coração, e que as divinas presenças estejam no coração de todos sempre para levar paz, saúde e prosperidade para todos vocês, tá bom? Amém. Coração, estejam todos bem. Valeu, pessoal. Até mais. Muito obrigada. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.